rebanhos correm aos milhares pela planície. Os predadores das sombras preparam seu ataque implacável. Bem acima, os pássaros voam pelos céus em seu voo majestoso. A natureza nunca foi tão selvagem antes. O leopardo poderoso espreita acima das árvores. As manadas de elefantes avançam com passos firmes. Nas águas, crocodilos famintos aguardam suas presas. Os leões, reis da planície, planejam a emboscada perfeita. Enquanto isso, as hienas, fiéis necrófagas, esperam para reivindicar sua parte. Esta é a savana africana e sua guerra sem fim pela sobrevivência. Aqui, cada espécie selvagem enfrenta seus próprios desafios, em um vasto ecossistema onde a natureza é a melhor aliada e, ao mesmo tempo, a inimiga mais cruel. Nas vastas planícies, zebras e gnus fogem em alta velocidade, enquanto predadores à distância lutam sua própria batalha contra a fome. Nos rios turbulentos, a vida não é mais simples. A água, um recurso escasso, fica vermelha de sangue enquanto crocodilos, predadores de topo, devoram suas presas. Nas colinas, chitas, animais velozes, perseguem incansavelmente as gazelas aterrorizadas, em uma corrida de vida ou morte. Além do horizonte, as florestas de acácias, áreas de vegetação densa, erguem-se como o lar do leopardo indomável. Solitário, frio e calculista, ele desaparece nas pastagens. Neste majestoso império selvagem, não há lugar onde a vida animal não floresça em sua expressão mais plena. No entanto, assim como ela floresce em todos os lugares, ela morre em questão de segundos. A Mãe Natureza, sábia mas implacável, criou um equilíbrio perfeito entre a vida e a morte, onde milhões de herbívoros desfrutam dos campos infinitos cobertos de vegetação, e os predadores, caçadores sanguinários, alimentam-se dos grandes rebanhos. É a sobrevivência do mais apto expressa em uma cadeia alimentar, talvez um tanto injusta. A savana africana corresponde a um bioma de transição com mais de 13 milhões de quilômetros quadrados, no coração do continente africano selvagem. Este colossal reino animal, quase do tamanho de toda a Cima Sibéria, abrange partes do Quênia, Tanzânia, Zâmbia, Chade, Sudão, Etiópia, Somália, Zimbábue, Moçambique e Botsuana. Com escassa cobertura de árvores, a savana africana se estende por milhares de quilômetros até o horizonte e, ao longe, pode-se ver um mar de capim dourado pontilhado de acácias solitárias. Com um cenário tão majestoso, seus habitantes selvagens se preparam para uma das maiores demonstrações de pureza e ferocidade da vida animal. Enquanto milhares de espécies terrestres nas planícies demonstram seu valor superando as mais difíceis adversidades em um ecossistema que pode ser ao mesmo tempo benevolente e inóspito, os céus também não estão imunes a esse espetáculo de abundância e profusão de vida animal. A savana africana abriga mais de 1000 espécies diferentes de pássaros. De caçadores gigantes como as águias a pequenos pássaros como os tecelões, passando pelas garças pernaltas, milhões de pássaros voadores e até mesmo aqueles que não voam, como os gloriosos avestruzes, encontraram refúgio nos céus deste paraíso tropical. Durante o inverno, centenas de espécies migratórias veem esta planície quente como seu abrigo temporário, preenchendo esse rico ecossistema com ainda mais cores. Entre todos esses majestosos habitantes voadores da savana, há uma ave que se sustenta com muito trabalho. Os pica-bois, pássaros minúsculos, porém incríveis, usam seus bicos afiados para prestar um serviço bastante incomum às outras espécies em seu habitat. Medindo não mais que 20 centímetros de comprimento, com uma bela mas discreta plumagem marrom e usando seu chamativo bico vermelho, o pica-boi sabe que a vida precisa ser conquistada. Por isso,
oferece um serviço personalizado de desparasitação para grandes mamíferos como búfalos, zebras, girafas e rinocerontes. Usando seu bico funcional como ferramenta de trabalho, esta ave escava os pelos de seus hospedeiros, devorando carrapatos, ácaros, moscas e outros insetos. Usando seu bico funcional como ferramenta de trabalho, esta ave escava os pelos de seus hospedeiros, devorando carrapatos, ácaros, moscas e outros insetos. Como o trabalho deste pássaro trabalhador proporciona benefícios significativos aos seus hospedeiros, os grandes mamíferos não oferecem a menor resistência à sua presença e deixam o pequeno pássaro fazer o seu trabalho. Esta é uma situação vantajosa para ambas as espécies. Um caso especial surge quando os animais chegam ao domínio do pica-boi com ferimentos nos chifres, arranhões ou, por que não, uma mordida selvagem de leão. Aqui, esta ave tem uma nova missão: manter o ferimento limpo. Usando seu bico versátil como um bisturi, o pica-boi procede à remoção do tecido morto que se acumulou na lesão. Esta ave prestativa também impede que moscas se juntem ao banquete que uma ferida aberta representaria, devorando ela mesma todos os insetos atraídos pelo cheiro inconfundível de sangue. Dessa forma, ele retira uma quantidade considerável de carne do hospedeiro, ajudando-o a se curar mais rápido e a prevenir infecções. Mas o trabalho deles nesse ecossistema violento não se limita apenas a cuidar dos feridos afortunados que sobrevivem para contar a história. Quando felinos ferozes perseguem seus hospedeiros, os pica-bois, com a ajuda de seus sentidos altamente desenvolvidos de visão e audição, conseguem prever ataques. Ao emitir chamados vocais ou ficar inquietos, eles alertam búfalos, veados, gnus ou girafas da emboscada iminente, permitindo que recuem rapidamente e frustrem os planos dos predadores. Apesar do chamado de alarme do pica-boi, os grandes felinos ocasionalmente não deixam pedra sobre pedra e, com um ataque letal de várias direções, cercam sua vítima, que não tem nada a fazer a não ser se abrir para o abrigo quente da morte, representada nas mandíbulas de uma fera. Quando isso acontece, o pica-boi não tem escolha a não ser abandonar o que até então era um hospedeiro confortável. Horrorizado, mas ao mesmo tempo acostumado à dureza da vida na savana, este pássaro procurará um novo mamífero grande que necessite de seus serviços. No entanto, sendo uma ave tão pequena, o pica-boi não pode ser negligenciado. Depois de um longo dia voando pela savana, ajudando grandes mamíferos com seus cuidados de higiene e ferimentos, o pássaro precisa pousar. Ali, ginetas, cobras e chacais frequentemente espreitam e não poupam a vida do diligente pica-boi. Nem as alturas são seguras. Quando os ferozes falcões, governantes do céu exibindo sua superioridade, agarram os pequenos pica-bois com suas garras afiadas, eles têm a garantia de uma jornada para uma vida melhor. Enquanto os pica-bois lutam sua própria batalha pela sobrevivência, buscando sustento nas costas de grandes mamíferos e escapando de seus perseguidores, ao longe, na planície, manadas de elefantes marcham, esmagando tudo em seu caminho, pesando até 10 toneladas, com uma pele grossa de até 3 centímetros e 2 lanças afiadas com mais de 1 metro de comprimento em forma de presas brancas. O elefante africano é um titã poderoso em meio a esse ecossistema implacável. Quando esses gigantes aparecem em cena, a savana treme e os pássaros fogem, pois sabem o que está por vir. Apesar do seu enorme tamanho e de outras qualidades que os tornam o terror de muitas outras espécies, os elefantes africanos preferem levar uma vida relativamente pacífica. Esta pode ser uma das vantagens de ser a maior criatura terrestre do mundo. Em meio a uma savana onde reinam o caos e a destruição,
manadas de elefantes usam seu enorme tamanho para escapar do radar dos predadores. Diante de um mamífero tão grande, nem mesmo o apetite do felino mais voraz poderia se igualar à majestade dessas enormes montanhas vivas. Embora, de certa forma, esses gigantes cinzentos tenham decidido ignorar a rotina violenta das planícies e viver uma vida pacífica devorando acácias, muitas vezes é a confusão que persegue essas feras geralmente pacíficas. Embora um elefante majestoso pesando até 10 toneladas esteja além da capacidade de caça de quase todos os predadores, a vida na savana é implacável, e para muitos felinos, os filhotes são alvos fáceis. Os leões, os reis indiscutíveis da savana, jamais perderão a oportunidade de caçar um filhote robusto, pesando até 150 quilos. Com tamanha quantidade de carne disponível na forma de um filhote inocente e não feroz, e com as presas se tornando cada vez mais escassas, a fome assombra os felinos, que se aventuram a caçar o filhote indefeso. Com dezenas de felinos perseguindo a presa gentil, ela não tem chance de escapar, e os leões garantem uma refeição substancial para todo o bando. É claro que a mãe elefante não aceita bem a perda de seu filhote nas mãos dos felinos. Depois de carregar seu bebê por 22 meses, tudo o que ela tinha foi tirado dela. E mais do que justiça, ela quer vingança. Após um funeral rudimentar em que os elefantes cobrem os restos mortais do jovem elefante com folhas e a mãe acaricia as memórias do filho com a tromba, a savana precisa prender a respiração. Um elefante nunca esquece. E, sedentos por vingança, os gigantes avançam com suas enormes presas, como lanças contra aqueles que foram seus algozes. Não há nada que nem mesmo os reis da savana possam fazer contra um ataque tão massivo. Nem mesmo suas garras afiadas são capazes de perfurar a pele grossa desses gigantes. Em meio ao caos da batalha, a mãe satisfaz seus desejos e vinga a memória do filho. No entanto, nada pode trazer seu pequeno de volta, e a ferida em seu coração jamais poderá ser curada. Embora, com um membro a menos, a manada de elefantes deve continuar sua longa jornada pela savana, mas talvez agora com uma atitude mais hostil em relação ao desconhecido. Depois de caminhar milhares de quilômetros sob o sol escaldante da África, que transforma a grama verde em chamas ardentes, os elefantes se aproximam dos poucos pântanos que a Mãe Natureza, em uma pequena demonstração de misericórdia, criou. Com um elefante adulto bebendo até 250 litros de água por dia, essas áreas úmidas oferecem uma tábua de salvação no meio de uma planície inóspita. Ao ver esses afluentes, a mãe elefante não consegue deixar de pensar em seu filhote e em como ele gostou dos banhos refrescantes. No entanto, nem isso pode ser negligenciado, porque dessas mesmas águas que dão vida, crocodilos gigantescos e blindados emergem das profundezas em apenas alguns segundos. Enquanto esses senhores das águas planejam uma estratégia infalível para caçar suas presas, a verdade é que, contra os gigantescos mamíferos que pesam até 10.000 quilos, os répteis não têm chance de vitória. Nesse confronto, os crocodilos ou deixam os elefantes desfrutarem de seu domínio em paz, ou correm o risco de receber uma pisada que lhes quebrará a espinha em dois, como um pequeno galho. Além da ameaça de serem esmagados por esses visitantes inesperados e sedentos, os crocodilos da savana africana são os senhores e donos das águas. Com uma armadura sólida feita de escamas ósseas, uma longa cauda que ataca como um chicote e uma mordida capaz de esmagar ossos, nas águas agitadas da savana, nenhum combatente consegue sair ileso de um duelo com esse réptil voraz. Para a maioria das espécies que ousam mergulhar na água, o crocodilo africano representa a personificação da própria morte. Aos olhos de um réptil implacável com mais de 4 metros.
Ao sul deste rio, onde os crocodilos se proclamam reis das águas da savana, centenas de milhares de gnus, em sua grande migração, estão se preparando para um feito importante. Depois de percorrer distâncias extenuantes em busca das chuvas, cruzar o rio é o único obstáculo que os separa de uma terra prometida, coberta de campos cheios de grama e pântanos abundantes com água doce. É claro que o rio não está sozinho. Depois de milhares de anos viajando por esse longo caminho, os gnus sabem muito bem que as águas turbulentas escondem os répteis cruéis abaixo delas. Estes, pacientes, mas ao mesmo tempo sanguinários, esperam o momento preciso para abrir suas enormes mandíbulas e começar a emboscada. Embora no início da marcha, o chão trema com milhares de ungulados caminhando em ritmo firme direto para a travessia da morte. À medida que a costa se aproxima, a tensão é sentida no ar. As pernas começam a tremer e ninguém quer ser o primeiro a mergulhar nas águas agitadas, que eles bem sabem que estão infestadas de crocodilos. A cada hora que passa, centenas, até milhares, de gnus chegam, lotando as margens do rio. Enquanto os mamíferos olham através das planícies verdes e relvadas, os répteis, escondidos, com apenas os olhos visíveis, observam o substancial banquete que está prestes a ser preparado para eles. Com toda uma manada avançando passivamente, o inevitável acontece. Os primeiros ungulados caem direto na água. Com isso, como um sinal de partida, centenas de gnus mergulham nas águas escuras. Os crocodilos, sem mais delongas, iniciam seu ataque feroz. Embora em menor número, não há mais criaturas ferozes na água. Então, a cada mordida que eles dão, é um gnu que morre. Cada réptil, ao levar sua presa para mais fundo no rio, faz com que a água termine o trabalho afogando os mamíferos. Mesmo que a travessia seja de apenas alguns metros, os ungulados certamente veem essas águas perigosas como quilômetros, onde cada centímetro que avançam guarda a possibilidade latente de um crocodilo voraz emergir das profundezas. Nessa batalha, os caídos somam centenas, mas milhares, contra todas as probabilidades, conseguem chegar à cobiçada costa do outro lado do rio, onde quilômetros de planícies verdes os aguardam. Para os gnus que conseguiram fazer a travessia, a jornada foi um sucesso completo, e eles poderão passar os próximos meses aproveitando um paraíso pessoal. Entretanto, para aqueles que pereceram e jazem estripados no fundo do rio, o plano foi uma catástrofe sem precedentes. Do outro lado da balança estão os crocodilos, agora satisfeitos, que fizeram uma refeição digna de um rei. Tudo isso sem sair do conforto da água. Embora os gnus sobreviventes se sintam vitoriosos apesar das inúmeras perdas, nem tudo são boas notícias. Entretanto, para aqueles que pereceram e jazem estripados no fundo do rio, o plano foi uma catástrofe sem precedentes. Do outro lado da balança estão os crocodilos, agora satisfeitos, que fizeram uma refeição digna de um rei. Tudo isso sem sair do conforto da água. As carcaças de gnus, que não são comidas pelos crocodilos, selvagens, acabam seguindo a correnteza rio abaixo, onde se tornam o alimento perfeito para alguns dos necrófagos, mais eficientes do reino animal. Para o abutre de dorso branco, se há algo melhor do que uma refeição, é uma refeição pela qual ele não precisou se esforçar. As carcaças de gnus, que não são comidas pelos crocodilos selvagens, acabam por seguir a corrente rio abaixo, onde se tornam a refeição perfeita para alguns dos necrófagos mais eficientes do reino animal. Para o abutre de dorso branco, se há algo melhor do que uma refeição, é aquela pela qual não teve de se esforçar. Com uma envergadura de mais de 2 metros e um bico grande pronto para rasgar a carne, esta ave é uma das imponentes necrófagas da savana africana. O abutre de dorso branco
acredita firmemente que, enquanto alguns lamentam, outros vendem lenços e, embora as vítimas de combates ferozes estejam por toda parte na savana, esta ave é responsável por fazer o trabalho sujo, removendo os restos de carcaças poucos minutos após elas terem morrido. Voando pelos céus com seu voo peculiar, o abutre é um sinal de morte iminente para os habitantes desta planície sem fim. Como um profeta da desgraça, quando o abutre de dorso branco aparece, as vítimas não demoram a chegar. Quando grandes predadores miram em uma presa, este necrófago por excelência é um dos primeiros espectadores a aparecer para testemunhar o ato de pura selvageria. É claro que, apesar de ser um oportunista implacável, o abutre sabe muito bem que, quando grandes predadores fazem o trabalho sujo, é improvável que ele consiga roubar uma presa tão cobiçada dessas feras ferozes. Então, ele espera pacientemente pelas sobras. Claro, às vezes, quando o calor escaldante e a escassez de comida e água assolam as planícies, com milhares de mortos, o abutre de dorso branco sonha em se tornar realidade. Ao avistar a carcaça de um animal, a ave circula o céu como um sinal para seus companheiros virem para o banquete. Em poucos minutos, o rebanho não deixa nada além de lembranças dos mortos. A pressa dos abutres em se livrar da carcaça é mais um mecanismo de sobrevivência do que um apetite. Essas aves sabem muito bem que não são as únicas necrófagas da savana e que, assim que um animal passa para o submundo, começa uma corrida contra o tempo, na qual os demais oportunistas virão reivindicar sua parte. Nessa longa lista de convidados que farão lenha com uma árvore caída, além de hienas e falcões, não podem faltar os chacais de dorso preto. Esses cães selvagens cercam o infeliz cadáver que se tornou o pomo da discórdia em um dos confrontos na savana. Vindo de várias direções, os chacais também se juntam ao banquete. Embora os abutres não fiquem muito felizes em ter que dividir, é o preço que pagam por não serem rápidos o suficiente para devorar suas presas. Com no máximo 40 centímetros de altura e pesando até 12 quilos, para os chacais, cães muito semelhantes ao pastor alemão, mas de tamanho menor, a carcaça de um grande mamífero é como um presente do céu. Embora tenham que brigar por um pedaço de carne com os vorazes abutres, a matilha, trabalhando de forma sincronizada, consegue extrair uma boa porção de carniça das aves. Esse comportamento carnívoro oportunista dos chacais não é nenhuma novidade. Então, eles também têm truques na manga para ajudá-los a tirar proveito desses gestos de boa vontade da mãe natureza. Assim que um mamífero passa para o descanso eterno, usando seu olfato treinado, esses cães detectam o cheiro, para eles, requintado de carne fresca, e a matilha parte para o local. Claro que, tendo a desvantagem de se deslocar em terra, esses cães selvagens estão acostumados a não serem os primeiros a chegar às carcaças. Então, eles precisam lutar pelo que consideram seu por direito. Chegando a essas festas em grupos de até 6 cães, os chacais avançam pouco a pouco até chegarem à primeira fila da festa, onde, sem perder um segundo, usarão sua mordida selvagem para abocanhar sua parte do banquete. Claro que ao longo do caminho, mais de um urubu vai reclamar e tentar espantar os canídeos, com seu bico afiado e manobrando suas grandes asas, mas nada que os chacais de dorso preto não consigam resolver. Para aqueles raros dias em que a savana não está inundada de morte, com centenas de vítimas, e os chacais não estão farejando carniça deliciosa a quilômetros de distância, esses cães tiram uma carta inesperada da manga. Além de terem um amor declarado por carne, os chacais são onívoros, podendo se alimentar sem problemas de frutas, bagas e ervas. É claro que nenhum chacal em sã consciência preferiria comer algumas frutas vermelhas a um bife suculento,
Então, em vez de se tornarem veganos momentaneamente, eles preferem usar suas habilidades de caça e fazer o trabalho de levar comida para a mesa eles mesmos. Dado o seu pequeno tamanho, quando isso acontece, os grandes mamíferos têm pouco a temer. Desta vez, o terror recai sobre presas menores, como camundongos, esquilos, musaranhos, aves incapazes de voar e os tenros e indefesos filhotes de antílope. Ao atormentar colônias de roedores com suas mordidas, os chacais mantêm essas populações sob controle, realizando um excelente trabalho como exterminadores profissionais. Deixando de lado o fato de que esses pequenos lanches são altamente nutritivos, é muito mais lucrativo para as matilhas participarem dos banquetes patrocinados pela crueldade e ferocidade dos grandes felinos. Felizmente para esses cães, eles encontraram o favor dos reis da savana. Os chacais costumam viver surpreendentemente perto de grupos de leões, que não se incomodam com sua presença e se aproveitam disso para obter benefícios óbvios. Quando bandos desses grandes felinos saem para caçar, os chacais sabem que a comida está garantida. Eles só precisam ser habilidosos o suficiente para agarrar sua parte, sem perturbá-los, e, assim, obter uma refeição suculenta sem o menor esforço. Embora os leões tenham, até certo ponto, aceitado viver com chacais nas proximidades de seu reino, algumas outras espécies de grandes felinos não tratam esses cães oportunistas da mesma maneira. Para o majestoso leopardo, ter um chacal interferindo em sua comida é uma ofensa de proporções graves, que não pode ser punida senão com a morte. O leopardo é uma dessas espécies nascidas para essa vida hostil da savana africana e se alimenta de todo o terror que ela instila em suas vítimas, pesando até 90 quilos no caso dos machos, com um conjunto de garras afiadas e retráteis nas patas e uma mordida feroz. Quando esse felino aparece em cena, as presas fogem aterrorizadas, sabendo o que a presença dessa fera no horizonte pressagia. Enquanto outros grandes felinos das planícies vivem em comunidades e apoiam uns aos outros, o leopardo escolheu passar seus dias em completa solidão, onde nenhum parente próximo pode testemunhar as calamidades que ele está prestes a causar ao resto da espécie em seu habitat ameaçado. Embora este felino gigante tenha todas as habilidades para caçar presas grandes, o leopardo não limita seus ataques implacáveis apenas aos grandes mamíferos da savana. Por que atacar alguns com sua mordida assustadora quando você pode espalhar caos e medo para todas as espécies do ecossistema? De pequenos besouros de esterco a mamíferos como damãs, lebres, roedores, grandes antílopes e até outros carnívoros, é quando o chacal começa a considerar se foi uma boa ideia se aproximar desse predador feroz. Como um caçador experiente, perseguindo implacavelmente sua presa pela savana, o leopardo, um assassino frio e calculista, planeja cuidadosamente suas emboscadas enquanto está escondido na vegetação densa. Graças à sua camuflagem natural elegante, porém eficiente, dourada com rosetas pretas, esse felino pode perseguir suas presas a poucos metros de distância, sem que elas percebam que a morte está à sua espreita. Quando o leopardo vê a oportunidade perfeita, depois de se esconder furtivamente por até horas, esse predador feroz se lança a toda velocidade em direção à sua infeliz presa. Ao caçar, ele não brinca, mirando diretamente no pescoço de suas vítimas. Usando suas garras afiadas, o felino se agarra ao volume de presas grandes, enquanto suas mandíbulas poderosas fazem o trabalho de sufocá-las. Assim que crava seus dentes colossais no pescoço da vítima, todas as tentativas de sobrevivência são inúteis. É questão de segundos até que a presa fique sem ar e sucumba à gravidade dos ferimentos.
Tendo tirado a vida de um mamífero inocente em poucos segundos, o leopardo é astuto e sabe que, mesmo sendo um predador dominante, a notícia de sua caça bem-sucedida já se espalhou como fogo por dezenas de quilômetros pela planície. Se você quiser proteger seu farto banquete de necrófagos e até mesmo de outros grandes felinos interessados em presas tão saborosas, você terá que agir rápido. Para proteger seu jantar de hienas, chacais, abutres e até leões, o leopardo vê o topo das árvores como sua despensa perfeita. A combinação de ser um escalador profissional de árvores e sua força colossal permite que o felino carregue até presas grandes para as alturas. Com uma facilidade impressionante, ele arrasta impalas e gazelas pesadas para a segurança dos galhos, onde, por mais que tentem, os necrófagos não conseguirão capturar suas presas. Com provisões garantidas para alguns dias, o leopardo geralmente retorna à sua rotina furtiva, escondendo-se entre a vegetação e observando a vida na savana continuar. Entretanto, com sua presa seguramente escondida nas árvores, o maior inimigo de um leopardo pode ser outro leopardo. Uma vez concluída a tarefa de caça, este felino deve permanecer alerta para a chegada de visitantes indesejados em seu domínio. Com mais de 500 mil de nossos semelhantes habitando a savana africana, incursões de forasteiros são rotineiras e não surpreendentes. Quando duas dessas feras colossais se encontram no campo de batalha, o ar fica tenso, os mamíferos fogem aterrorizados e os pássaros voam para evitar testemunhar tal ato de selvageria ou, pior, se tornarem danos colaterais. Duelos de leopardos são combates corpo a corpo, onde cada felino, usando suas garras afiadas e mordida poderosa, tenta estripar seu oponente. Quando duas feras tão ferozes colidem em uma batalha mortal, a luta pode durar horas. No mundo solitário desses felinos, o gatilho para os confrontos costuma ser uma presa substancial ou o direito de acasalar com uma bela fêmea. Depois de horas de combate feroz, um dos dois geralmente deixa a arena, geralmente com ferimentos graves e com a honra em frangalhos. No outro canto, o vencedor se destaca como um macho dominante e, sentindo-se imortal, continuará espalhando seu terror na savana, mantendo seu território livre de invasores e devorando presas gigantescas. Do local de caça do leopardo selvagem, alguns quilômetros ao sul, encontra-se um grande rebanho de uma das espécies mais castigadas pela mãe natureza, quando ela fez da savana africana seu lar. A vida não foi justa com as inocentes gazelas, ao colocá-las no meio desse ecossistema implacável, onde elas também são o alimento favorito dos grandes felinos que aterrorizam esse reino animal. Para as gazelas, ser alvo de inúmeros predadores é um pesadelo, e elas só conseguem se proteger vivendo em grandes grupos de até dezenas de indivíduos. Viver em rebanhos garante que esses mamíferos consigam permanecer alertas 24 horas por dia, porque, é claro, 100 olhos enxergam melhor que 2. Apesar disso, seja como mecanismo de sobrevivência ou devido à insônia causada por serem alvos de milhares de predadores, as gazelas normalmente não dormem mais do que 1 hora por dia, em períodos de no máximo 5 minutos. Isso mantém o rebanho alerta a qualquer movimento suspeito nas pastagens. Assim que o sol nasce, e na esperança de que leões, chitas e outros predadores permaneçam sob a proteção de Morfeu, as gazelas começam sua busca por alimento. Aqui, gramíneas, folhas, sementes, arbustos e acácias são os alvos desses podadores profissionais. Durante o verão, que é surpreendentemente a estação mais chuvosa da savana, esses herbívoros têm milhares de quilômetros de grama suculenta para devorar. Então, eles só precisam andar alguns metros para encontrar comida. No entanto, esses campos verdes infinitos, que parecem um presente do céu,
podem ficar manchados de vermelho em apenas alguns segundos. Assim como gazelas e outros ungulados encontram sustento nessas pastagens. Muitos dos participantes deste evento encontrarão seu destino final nas mãos de predadores implacáveis. Enquanto esses mamíferos aproveitam seu banquete de grama, leões, chitas, leopardos e hienas espreitam nas sombras esperando a oportunidade de atacar. Em uma demonstração de misericórdia, a Mãe Natureza dotou as gazelas de incríveis habilidades de corrida. Essas corredoras indefesas são capazes de atingir velocidades de até 90 km por hora em apenas alguns segundos, o que lhes permite ultrapassar a maioria dos predadores em um piscar de olhos. No entanto, os caçadores são astutos e, sabendo que não têm chance contra esses velocistas em campo aberto, planejam cuidadosamente sua emboscada. Aqui, o elemento surpresa se torna a chave para o sucesso e para acabar com uma gazela suculenta entre os dentes. Assim que percebem que algo está errado, os rebanhos de gazelas não pensam duas vezes e se dispersam pela planície. Os últimos a reagir geralmente são aqueles que colhem a recompensa de ter um felino voraz em seu encalço. Embora as gazelas, frequentemente, consigam escapar ilesas de seus algozes, graças à sua velocidade, a chave para os carnívoros é a persistência, e eles podem realizar vários ataques ao longo do dia. Isso garante que, mais cedo ou mais tarde, uma vítima inocente caia em suas garras. Depois de um longo dia tentando escapar da tentação de virar o jantar de predadores, embora as gazelas normalmente não bebam água, um gole desse líquido refrescante não é uma má ideia quando você passou o dia todo correndo sob o forte sol africano. Entretanto, na vida na savana não há espaço para descanso, ou pelo menos, não quando você é uma pequena presa. Do que parecia ser um pântano pacífico, surgem ferozes crocodilos africanos, que literalmente matariam só para provar a carne suculenta de uma gazela. Vendo seu rebanho minguar, as gazelas não têm escolha a não ser continuar sua vida na planície selvagem. Pode não ser uma vida fácil, mas é a vida que elas deveriam viver. Assim como a savana africana abriga pequenos herbívoros dóceis, como as pacíficas gazelas, rio acima, no mesmo afluente onde crocodilos sanguinários desfrutam de sua refeição, majestosos hipopótamos emergem das águas calmas. Esses mamíferos gigantescos, que pesam mais de 4 toneladas e medem até 5 metros de comprimento, são nada mais, nada menos, que a terceira maior espécie de animal terrestre, atrás apenas dos elefantes e do selvagem rinoceronte negro. Deixando claro que os crocodilos não são as únicas espécies dominantes nos cursos d'água da savana, os hipopótamos passam os dias navegando placidamente por esses afluentes, muitas vezes com apenas os olhos aparecendo acima da superfície. Embora esses gigantes, devido aos seus hábitos aquáticos, pareçam ser nadadores experientes, a verdade é que as habilidades dos hipopótamos na água são mais do que questionáveis. Para começar, este mamífero não consegue nem nadar nem flutuar, muito menos respirar debaixo d'água. Para compensar suas deficiências, os hipopótamos costumam caminhar com suas patas enormes apoiadas no leito do rio e, se a correnteza os arrastar para águas profundas, eles sempre conseguem prender a respiração por até 5 minutos, tempo suficiente para retornar ao seu canto tranquilo do rio. Ao contrário das gazelas insones, que mal conseguem pregar os olhos durante o dia, os hipopótamos conseguem dormir até 10 horas à noite e tirar cochilos de 3 horas ao longo do dia. Seu tamanho colossal e intimidador lhes permite o luxo de um descanso tão tranquilo, mesmo em meio a este ecossistema selvagem repleto de predadores. É claro que, para esses mamíferos, se você tem áreas úmidas confortáveis e refrescantes sob seu controle,
não faz sentido deixá-los tirar uma soneca. Os hipopótamos têm o hábito peculiar de dormir na água, pois possuem um reflexo inconsciente e sofisticado que lhes permite permanecer flutuando. Após um sono reparador, e quando o sol começa a se pôr no horizonte, esses gigantes emergem em busca de algo para comer. Embora suas presas gigantes, de até 50 centímetros de comprimento, coroadas com uma mordida 3 vezes mais forte que a de um leão, sugiram que se trata de um carnívoro voraz, esperando apenas o momento certo para estripar sua presa. Os hipopótamos ignoram isso, preferindo uma dieta 100% vegetariana. Como bons herbívoros, eles devoram uma grande variedade de gramíneas, folhas, raízes e até frutas. É claro que, como a terceira maior espécie terrestre do reino animal, apenas algumas folhas não bastam para encher o estômago deste gigante. Um hipopótamo adulto pode devorar até 50 quilos de grama por dia. Então essa tarefa costuma ocupar boa parte de sua rotina diária. Os hábitos alimentares noturnos do hipopótamo, longe de serem um meio de evitar grandes predadores, fazem parte de sua rotina de cuidados com a pele. Apesar de ter uma pele com mais de 5 centímetros de comprimento, que a protege de mordidas ou arranhões, essa armadura espessa é excessivamente sensível aos raios solares. Com isso em mente, e fugindo do sol selvagem africano, eles optam por ficar na água ou na lama durante o dia e sair para caçar ervas à noite. A mesma pele que obriga esses mamíferos aquáticos a se protegerem dos raios solares também os mantém fora do radar de muitas espécies selvagens temidas, que podem ver o hipopótamo como uma fonte inesgotável de alimento, como leões ou até mesmo crocodilos ferozes. Exceto em raros encontros em que os reis das planícies lançam ataques coordenados com numerosos felinos, os hipopótamos não precisam temer se tornar presas de um predador. No entanto, isso não significa que sua vida será fácil, nadando em águas refrescantes e se banqueteando com a abundante vegetação à noite. Embora os hipopótamos normalmente vivam em grandes manadas, de até 200 indivíduos, esses grupos costumam ser um ambiente propício para a produção de testosterona, onde as brigas são tão frequentes quanto mortais. Normalmente, a chama que acende o pavio é a competição pelo domínio da matilha, ou o direito de cortejar uma fêmea. Durante o combate, essas grandes feras dão cabeçadas enormes, batem seus corpos robustos e atacam uns aos outros com suas presas afiadas. Rugidos, grunhidos e outras vocalizações também são essenciais, pois todos ao redor do rio devem estar cientes da ferocidade dos competidores na disputa. Após essa batalha sangrenta, onde tudo é permitido, um dos machos geralmente fica gravemente ferido e pode até morrer. Por sua vez, o vencedor demonstrou sua força e coragem ao bando. Então, pelo menos por um tempo, nenhum outro espécime ousará questionar a autoridade do líder. Enquanto os temidos hipopótamos travam suas batalhas nas águas a centenas de quilômetros de distância, na savana, os suricatos, evitando a violência o máximo possível, preferem viver em uma comunidade pacífica, protegendo-se em suas tocas elaboradas. Enquanto espécies como o javali veem qualquer buraco no chão como um refúgio conveniente contra a inclemência dos predadores da savana, esses mangustos constroem todo um complexo de túneis capazes de suportar até mesmo o ataque mais inclemente. E quando você é um pequeno mamífero pesando menos de 800 gramas e vive em uma das regiões com maior densidade de predadores do mundo, você precisa de um bom abrigo para mantê-lo fora do alcance dessas feras, que o veem como uma pequena refeição. As medidas de sobrevivência que os pequenos suricatos usam para sobreviver em seu habitat inóspito incluem viver em comunidade. Até 40 desses pequenos, porém eficientes mamíferos, podem viver juntos em uma rede de tocas, cada um cumprindo uma função vital para a matilha.
Ao contrário dos enormes hipopótamos, os suricatos preferem sair em busca de comida durante o dia e se refugiam em suas tocas confortáveis quando o sol se põe sobre a planície. Embora esses pequenos pareçam herbívoros típicos que não poupam nenhuma folha fresca ou fruta suculenta que cruza seu caminho, a verdade é que eles têm um amor inegável por carne. É claro que nem centenas desses pequenos mamíferos conseguiriam derrubar um gnu gigante, ou mesmo uma pequena gazela. Então, os suricatos têm mais probabilidade de ser o terror de insetos, aranhas, centopeias, pequenos répteis e até mesmo pássaros desavisados. Durante esses passeios diurnos pela vegetação, os suricatos devoram qualquer coisa que cruze seu caminho, desde que o que encontrarem não os devore primeiro. Quando a matilha sai para caçar, eles sempre delegam a um membro a tarefa vital de agir como sentinela, avisando os demais que uma ameaça está se aproximando. Normalmente, os principais inimigos da matilha são as águias marciais, matriarcas ferozes do céu que em poucos segundos aterrorizam do alto e atacam os membros mais incautos do grupo. Para reduzir o número de baixas, a sentinela deve estar alerta a qualquer ameaça que apareça no ar. No entanto, a sentinela não deve negligenciar os arredores do território da matilha, pois eles também podem esconder surpresas. Para o chacal, quando os suricatos vão caçar, é um buffet à vontade. Isso, claro, desde que ele seja furtivo o suficiente para surpreender os ágeis mangustos. Se a sentinela soar o alarme a tempo com um grito agudo, todos os pequenos correrão para semi-segurança de suas casas em apenas alguns segundos. Mas a retirada tática não é a única estratégia dos suricatos quando enfrentam um predador se aproximando de sua toca. Quando um membro da matilha é atacado por um invasor, numa demonstração de camaradagem e ferocidade, os suricatos aparecem do nada e cercam o agressor, adotando uma posição ereta para parecerem maiores. Com a adrenalina do momento e a sensação de estar cercado, muitas vezes até os predadores mais ferozes ficam mentalmente confusos e preferem fugir aterrorizados do local. Após essa demonstração de que há força na união, os suricatos retornam à segurança de seu lar, onde passarão a noite protegidos dos atos de selvageria que ocorrem quando a escuridão cai sobre a savana. Naquelas horas em que a escuridão cobre a selvagem savana africana, parece que todos os vestígios de compaixão desaparecem e os predadores aproveitam a escuridão para cometer seus atos mais cruéis. Ao amanhecer, quando o sol volta a iluminar a planície, evidências do horror vivenciado por certas espécies são reveladas. Embora não haja testemunhas, os estômagos cheios dos reis da savana os tornam os principais suspeitos e, dado seu conhecido hábito de caçar nas primeiras horas da manhã, as evidências levam diretamente a eles. Entretanto, nesta terra sem lei, esses grandes felinos estão autorizados a exibir sua selvageria contra basicamente todos em seu reino, sem enfrentar a menor consequência. Sendo membros da realeza por nascimento, os leões estão no topo da cadeia alimentar, infligindo terror a todos que cruzam seu caminho e demonstrando seu poder como espécie dominante no que, talvez em outra realidade, poderia ser um paraíso de paz. Se escapar de um leão feroz já é uma tarefa complexa, sobreviver ao cerco de uma matilha inteira é uma odisseia de proporções inimagináveis. Em muitos casos, os habitantes selvagens da savana, quando cercados, não estão dispostos a prolongar sua agonia e ver seus dias chegarem ao fim nas mãos desses felinos implacáveis. Dominando vastos territórios de até 300 km², grandes grupos de leões frequentemente ficam perto dos numerosos rebanhos que vagam pela savana, seguindo as planícies verdejantes.
onde antílopes, zebras, gnus, búfalos e outros grandes ungulados observam quilômetros de grama rica. Eles veem uma toalha de mesa verde, onde uma refeição farta é servida. Como a principal tarefa do macho dominante é proteger o bando de invasores, as fêmeas são as responsáveis por trazer o jantar. Embora seja uma impressionante demonstração de machismo, as leoas não se opõem, pois são caçadoras experientes e, desde que o macho cumpra seu papel de proteger o território, elas farão a sua parte. Quando grupos de leoas vão caçar, nenhuma espécie está a salvo. É claro que, dado o apetite voraz desses felinos e o tamanho do bando, presas grandes sempre serão a escolha preferida. É quando não é uma boa ideia ser um gnu pastando descuidadamente no território de uma manada faminta de felinos. Apesar de serem máquinas de matar, as leoas não veem a força bruta como uma maneira de conseguir seu jantar. Esses estrategistas coordenados, até horas antes do ataque letal, planejam cada movimento, fechando todas as possibilidades de fuga. As leoas se aproximam furtivamente, com movimentos lentos e calculados para não alertar a manada sobre suas intenções cruéis. Aproximando-se do alvo por vários lados, com uma corrida rápida, sinalizam o início da perseguição, o que semeia o pânico entre os gnus. No caos da batalha, sempre há um corno que acaba sendo deixado para trás, e ele paga caro por seu descuido. Do nada, uma leoa selvagem pesando mais de 100 quilos aparece e se lança diretamente sobre seu pescoço, agarrando-o com suas garras afiadas. Embora ele consiga escapar do felino se debatendo, o resto do grupo de caça rapidamente aparece em cena e, um após o outro, eles se lançam com sua mordida implacável contra o infeliz gnu. A técnica mais comumente usada por esses caçadores experientes para abater suas presas é geralmente uma mordida direta no pescoço, que sufoca a vítima em minutos, trazendo um gnu gigante para a mesa. Embora as fêmeas tenham feito o trabalho duro de localizar, perseguir e atacar as presas, no mundo dos leões, a hierarquia vem em primeiro lugar. Com a refeição servida em uma bandeja de prata, o alfa simplesmente parabeniza os caçadores. Deixando de lado a questão das mulheres e crianças, ele afirma sua posição dominante para sentar-se no melhor lugar do banquete e dar início ao banquete. Depois que o macho estiver satisfeito, tendo pegado os melhores cortes de carne, é a vez das leoas trabalhadoras, que finalmente colherão os frutos do seu trabalho duro. Por último, mas não menos importante na hierarquia desses felinos, estão os filhotes, que ficarão com as sobras das presas. Depois de terminar esse banquete suculento e nada vegetariano, o rebanho geralmente se deita na sombra para descansar. As barrigas inchadas dos gatos são um sinal claro de que as fêmeas cumpriram mais do que seu papel de provedoras da casa. Depois de consumir até 7 quilos de carne, é melhor que o macho dominante tenha recarregado as baterias, porque ao longe, um forasteiro surge prestes a testar seu reinado e sacudir o rebanho com um golpe de estado. Ignorando quaisquer sinais de alerta na forma de rugidos e posturas corporais, o invasor sabe perfeitamente o que veio fazer e não tem problemas em esconder. Ao desafiar o alfa, inicia-se uma batalha feroz pelo trono da savana, onde apenas um felino prevalecerá. Aqui, os machos usam suas garras afiadas para infligir o máximo de dano ao rival, enquanto suas mandíbulas poderosas, sem hesitar, miram no pescoço. Após uma longa batalha, o estrangeiro parece prestes a desferir um golpe e declarar o fim do antigo reinado para estabelecer sua própria monarquia. Após uma luta implacável, abutres começam a voar alto no céu, uma premonição do que aguarda o rei caído. O ditador mais jovem e forte encerra a luta e proclama o início de sua tirania. Como se verá em breve, o estabelecimento do novo regime não será nada pacífico. O alfa, recém-estabelecido, precisa estender sua linhagem dentro da matilha.
e não há outra maneira de garantir que as fêmeas entrem no cio, a não ser se livrando dos filhotes. As leoas, que já passaram por esse período de transição e sabem o que está por vir, tentam esconder seus filhotes, mantendo-os longe do bando. No entanto, o alfa não mede palavras e impõe sua vontade à força, matando os filhotes de seu antecessor e fazendo com que as fêmeas entrem no cio. Mesmo crua, é a natureza em seu estado mais puro e o início de um novo período para a matilha. Embora o homem agora seja o senhor e mestre da savana, a vida no reino selvagem é cruel e o tempo é implacável. Assim como ele fundou seu reino hoje, com base no terror e na selvageria, em poucos anos, um felino jovem e feroz desafiará seu domínio e não terá misericórdia, nem para com ele, nem para com sua prole. No reino dos leões, olho por olho é a lei. Com um grupo em construção passando por um período muito difícil, um dos primeiros desafios que os leões enfrentarão é o cerco de seus maiores inimigos. Aparecendo na planície com seu riso macabro, as hienas são o tormento dos reis da savana. É quase uma regra não escrita que onde há um bando de leões com uma presa, as hienas selvagens estarão lá para reivindicar sua parte, pois são necrófagas profissionais. Embora tenham uma aparência nada invejável e se assemelhem um pouco aos cães, na verdade, esses mamíferos são parentes mais próximos dos felinos. Por isso, têm mais em comum com seus inimigos do que imaginam. Ao contrário da realeza da savana africana, onde o macho alfa guia o destino da matilha, no mundo das hienas, a matriarca lidera o clã de até 100 indivíduos. Embora a posição de alfa tenha suas vantagens em termos de acesso a alimentos e direito de acasalar, liderar um grupo tão grande muitas vezes traz seus desafios. Candidatos para essa posição cobiçada nunca deixam de aparecer. Então a alfa deve provar seu valor por meio de intimidação. Manter o controle do clã é crucial para a hiena dominante, porque se tudo correr bem, seus filhotes se tornarão seus sucessores, estabelecendo uma monarquia hereditária completa. Embora as hienas tenham uma reputação bem conhecida como necrófagas e predadoras de leões, a verdade é que esses carnívoros não hesitam em assumir o papel de caçadores para trazer comida de volta ao clã. No entanto, quando esses necrófagos desonestos vão caçar, o grupo inteiro geralmente acompanha. Assim como seus antagonistas felinos, os leões, eles são estrategistas brilhantes que frequentemente perseguem grandes rebanhos de impalas, zebras, búfalos e gnus. Embora capazes de elaborar ataques complexos explorando o terreno ou atacando por diferentes flancos, com um exército tão grande, as hienas frequentemente recorrem à força bruta como mecanismo para subjugar seus alvos. Ao contrário dos felinos, elas não usam suas garras para atacar suas presas, confiando apenas em sua mordida letal, capaz de quebrar ossos com uma facilidade assustadora. Com dezenas de mamíferos ferozes atacando suas presas aterrorizadas, seu futuro foi decidido desde o início da caçada. Após o golpe final, as hienas se tornam um pouco mais democráticas, ou melhor, anárquicas, na distribuição da comida. É bem simples, quem chegar primeiro leva o saque. Embora esses caçadores cruéis sejam capazes de abater uma grande variedade de espécies, com tantas bocas para alimentar, os clãs preferem presas maiores, pois há o suficiente para todos. Ocasionalmente, quando o saque é substancial e os membros do clã estão satisfeitos, as hienas, imitando o costume do leopardo selvagem, pedem sobras para levar consigo. Desta vez, é claro, não em árvores, pois esses caçadores não sabem nada sobre escalada. Quando a mãe natureza é generosa com comida, as hienas levam as sobras de volta para o conforto de suas tocas, geralmente um buraco deixado por outra espécie.
Embora as hienas tenham se mostrado capazes de ser autossuficientes, chegando até mesmo a caçar grandes ungulados, até que fiquem empanturrados, uma vez que um bando de leões tenha capturado uma presa, esses carnívoros não hesitarão em aproveitar uma refeição de tão baixo custo. Nesses casos, a savana é palco de grandes perturbações entre grandes grupos de predadores, com hienas buscando tirar uma comissão suculenta das presas. O que a propaganda de guerra dos reis da savana teve o cuidado de esconder é que, na verdade, na maioria das vezes, são os felinos que invadem o território das hienas em busca de um pedaço, ou, se elas permitirem, da presa inteira. É claro que esses guerreiros ferozes não abrirão mão do que lhes pertence sem lutar. E é aí que outro foco de violência irrompe na savana. Apesar das inúmeras baixas e da luta que dura milênios, se uma coisa é certa, é que a paz não é uma opção, pois nenhum dos lados se submeterá. Muitas vezes, o ponto de discórdia que desencadeia a batalha entre esses carnívoros é o direito de possuir um majestoso búfalo africano. No entanto, esses gigantes com chifres que pesam até 1000 quilos provaram ser muito mais do que apenas presas no cardápio de predadores selvagens. Como membro do prestigiado clube Big Five da África, ao lado do leão, do elefante, do leopardo e do rinoceronte, o búfalo pode enfrentar de igual para igual os animais mais majestosos da savana inóspita. Assim como outros grandes herbívoros, o búfalo africano normalmente vaga em grandes grupos em busca de áreas ricas em vegetação, onde possa alimentar seus enormes corpos. Ao contrário dos gnus, que são um pouco semelhantes, esses gigantes não são migratórios, tendo um habitat relativamente estabelecido. No entanto, se o acesso à água e à vegetação se tornar escasso, eles não terão problemas em buscar uma vida melhor em novos destinos. Assim como outros gigantes, habitantes da savana, o grande tamanho dos búfalos os coloca fora do alcance da maioria dos predadores, permitindo que levem uma vida esquiva, ficando longe de confrontos ferozes. No entanto, quando as presas se tornam escassas e uma grande manada de búfalos cruza o caminho de caçadores selvagens, eles não hesitam em se aventurar em tal façanha. Com uma presa desse tamanho, apenas um búfalo pode fornecer alimento por vários dias para uma alcateia inteira de leões. Os carnívoros ousados que ousam caçar o búfalo colossal geralmente são crocodilos, hienas e, claro, os reis da savana. Enquanto os predadores provaram seu valor subjugando inúmeras presas e aterrorizando milhares de ungulados, esses gigantes com chifres pretos estão prestes a provar que não serão presas fáceis. Apesar de seu temperamento calmo, esses enormes mamíferos não serão subjugados sem lutar. Cientes de que vivem em um ecossistema infestado de predadores, os rebanhos tendem a se movimentar em uma formação organizada, na qual os machos maiores e mais fortes ficam nas bordas do grupo, enquanto os filhotes e as fêmeas ficam posicionados na parte interna, onde ficam fora do alcance dos caçadores selvagens. Embora essa formação defensiva possa dificultar as coisas para os carnívoros, que, ignorando toda a lógica, querem torná-la parte de sua dieta, a mágica acontece quando o búfalo muda da defesa para o ataque. Depois de resistir aos primeiros ataques dos felinos, a formação se desfaz, e os búfalos gigantes emergem com seus chifres afiados para atacar seus perseguidores. Nesses contra-ataques, os predadores viram presas, e tanto leões quanto hienas fogem em pânico, pois apenas um toque de um desses gigantes pode matar instantaneamente tanto os felinos quanto os famosos necrófagos. Depois de tamanha demonstração de poder, onde os predadores provavelmente aprenderam uma lição, os búfalos ilesos saem para beber água perto dos pântanos disponíveis na área. Como os ungulados sabem que essas águas estão infestadas de crocodilos, eles sempre tentam ser cautelosos, expondo-se o mínimo possível. No entanto,
Se um réptil selvagem mexer com um dos membros da manada, todo o grupo reagirá imediatamente com violência, como primeira opção. Nem mesmo crocodilos blindados estão isentos de serem atacados pelos chifres afiados desses gigantes. E como se isso não bastasse, o búfalo africano sempre terá um casco grande que pode passar diretamente por cima dos crânios dos donos das águas da savana. Embora os membros de grandes rebanhos geralmente se mantenham afastados do apetite voraz dos predadores, alguns ungulados que preferem uma vida solitária podem ser vítimas desses carnívoros insaciáveis. Da mesma forma, embora sua estratégia defensiva seja frequentemente inexpugnável contra ataques de predadores, nada é definitivo na vida selvagem da savana. Em muitos casos, bezerros e animais doentes acabam sendo vítimas lamentáveis, das quais até dezenas de predadores se banqueteiam. Enquanto o búfalo gigante resiste ao cerco de inúmeros predadores, ao longe, um felino insaciável observa à distância sua próxima presa. A chita fria e calculista persegue algumas gazelas pacíficas, enquanto elas pastam, sabendo que esta provavelmente será uma de suas últimas refeições. Usando sua visão prodigiosa, este felino é capaz de avistar suas presas a distâncias muito longas, o que lhe dá tempo suficiente para planejar seu ataque. Para ter o elemento surpresa a seu favor, o caçador conta com uma camuflagem natural que lhe permite desaparecer em meio à vegetação da savana. Como esse felino menos robusto, porém mais ágil, escolheu levar uma vida solitária quando falta comida na mesa. Ficar parado esperando que as fêmeas a tragam não é uma opção. Com a chita se aproximando furtivamente, as gazelas logo descobrem que não importa o quão rápidas sejam, elas nunca conseguirão ultrapassar o mamífero terrestre mais rápido do mundo. O alerta soa e o predador voraz se lança a toda velocidade sobre a gazela aterrorizada. Capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora em apenas 3 segundos, num piscar de olhos, ele atinge velocidades espantosas que colocam as gazelas indefesas ao alcance de suas garras. Com uma corrida rápida de não mais que 1 minuto, tudo acaba para a infeliz presa, que se tornará uma refeição nutritiva para esse caçador solitário, implacável e altamente eficiente. Entretanto, a chita não deve declarar vitória até que a comida esteja em seu estômago. Sabendo que os roubos estão aumentando na savana, após capturar uma gazela saborosa, a chita rapidamente coloca toda a presa para correr e a arrasta para um esconderijo com sombra, onde ela pode comer em paz, sem a presença de necrófagos. Sem uma matilha para apoiá-los, após uma caçada bem-sucedida, as chitas se tornam alvos vulneráveis para os clãs de hienas, que, fazendo jus à sua reputação de necrófagos, despojam o felino de suas presas e dividem os despojos. Apesar da leve semelhança física, um dos maiores algozes da chita vem na forma de um parente próximo, o leopardo. Embora esses confrontos sejam raros, já que os próprios felinos preferem manter a savana livre de tais demonstrações de ferocidade. Quando as chitas menos robustas conseguem capturar uma presa e seus primos ferozes avistam uma refeição tão acessível, elas não hesitam em impor sua vontade pela violência, atacando os menores felinos. Como perder uma refeição não é um luxo que ele pode se dar ao luxo de ter, o felino não desiste do que é seu sem lutar. E a natureza nos dá outra dessas lutas que mostra a selvageria e a ferocidade dos habitantes da savana africana. Dada a constituição frágil da chita, muitos valentões costumam assediá-la para se aproveitar de seu trabalho. No entanto, esses mesmos valentões pensam 2 vezes antes de atrapalhar o rinoceronte negro gigante. Pesando até 2 toneladas, o rinoceronte de lábios gancho é um desses gigantes que vagam pela savana.
Esses gigantes de pele grossa e constituição robusta, apesar da aparência intimidadora, passam a maior parte do dia isolados em seu canto, descansando e forrageando. Deixando de lado o nome, os rinocerontes negros, na verdade, assim como os rinocerontes brancos, são cinzas e diferem apenas no formato dos lábios, o que, por sua vez, determina a dieta de cada espécie desses grandes mamíferos. Enquanto seu primo branco devora as gramíneas verdes que cobrem o solo da savana, o majestoso rinoceronte negro prefere pastar em uma grande variedade de árvores, onde, claro, as acácias são a principal atração. Enquanto leões, hienas e leopardos planejam sua estratégia de caça ao avistarem gazelas ou gnus pastando, quando esses predadores avistam um rinoceronte gigante no horizonte, geralmente preferem evitar problemas e procurar presas menos ambiciosas. Com chifres que podem atingir até 1,5 metro de comprimento, a ideia de atrapalhar essas feras enormes não parece nada sensata. Embora esses macacos com chifres prefiram ficar longe dos conflitos que abundam na savana, a verdade é que eles também têm um temperamento um tanto reativo. Assim que percebe que um invasor ousa invadir seu território, o rinoceronte primeiro ataca e depois investiga. Como a perspectiva de ter um rinoceronte enorme perseguindo-os a mais de 50 km por hora não é exatamente atraente. Hienas e leões, assim como caçadores solitários, preferem deixar esse gigante facilmente irritável em paz. Como costuma seguir os caminhos deixados por inúmeras manadas de elefantes na densa vegetação, esse imenso mamífero frequentemente tem encontros com elefantes orelhudos, que felizmente não costumam escalar. Embora muitas vezes evitem o que seria um confronto de titãs com os enormes elefantes africanos, se há uma coisa que essa fera blindada não tolera, é um de seus semelhantes ousando invadir sua propriedade. Para evitar visitas inesperadas de outros rinocerontes, eles costumam marcar seu território com urina e fezes, e até mesmo deixar seu cheiro na vegetação ao esfregar o corpo nas árvores. Se um macho, ignorando os sinais, entrar na propriedade de outro, a luta será inevitável. Os dois gigantes atacarão o oponente, empurrando-se com seus corpos robustos e investindo com seus chifres perigosos. Após um confronto prolongado, um dos dois contendores geralmente se rende, mas não antes de sofrer ferimentos graves. O perdedor deve testemunhar o macho, agora dominante, tomar seu território, obtendo maior acesso aos recursos. Embora os rinocerontes não enfrentem muitas ameaças em suas vidas na savana, sua população diminuiu a níveis alarmantes nos últimos anos. Infelizmente, o pior inimigo desses gigantes cinzentos não vem de seu reino selvagem, mas é representado por milhares de caçadores que ousam matar uma criatura tão majestosa. O mesmo chifre que dá a este grande mamífero uma aparência intimidante, porém cativante, é o que o tornou alvo de caça ilegal. Enquanto no início do século XX a população de rinocerontes era estimada em cerca de 100 mil, em 2024, estimava-se que apenas 6.500 permaneceriam na natureza. Para os elefantes africanos, o equivalente ao cobiçado chifre de rinoceronte são suas enormes presas, que podem pesar até 200 quilos. No mercado negro, elas podem ser vendidas por até $500 mil americanos o par. Assim, em um ato de desumanidade e selvageria, caçadores ilegais declararam uma guerra implacável contra as grandes manadas de elefantes africanos. Nem mesmo os grandes felinos escapam da devastação causada pela atividade humana no que antes era uma savana intocada. A ação de seu habitat devido a novos assentamentos conseguiu até mesmo deslocar numerosos grupos de leões, bem como chitas solitárias, que tiveram que buscar meios de subsistência em novos destinos. A prática do tráfico ilegal de animais selvagens também é uma das realidades que dizima populações de leopardos,
chitas e até mesmo os reis da savana. Todos os anos, milhares de filhotes são separados de suas mães e retirados de seu habitat para serem vendidos em destinos tão distantes quanto o Oriente Médio, onde a vida desses felinos nunca mais será a mesma. As hienas, outra das majestosas espécies selvagens encontradas na savana africana, também são vítimas da ganância, assim como de sua má reputação na cultura popular. Os estigmas que se desenvolveram em torno dessas incríveis feras selvagens as tornaram um alvo claro de caça para moradores e populações próximas ao seu habitat. Embora as espécies animais lutem diariamente contra a adversidade para sobreviver, a influência humana em seus ecossistemas está causando um declínio alarmante em suas populações e a deterioração de seus ecossistemas. Todos os anos, milhares de criaturas selvagens incríveis são vítimas da ganância excessiva de alguns, independentemente dos danos causados a essas majestosas criaturas do planeta. Apesar desse panorama sombrio, a boa notícia é que os animais selvagens da África não estão sozinhos. Hoje, existem inúmeras iniciativas que buscam promover sua preservação por meio da criação de reservas naturais e medidas que proíbem a caça de espécies ameaçadas de extinção, bem como a repressão aos caçadores ilegais. Um caso que mostra uma pequena luz no fim do túnel é o da Reserva Selinda, em Botsuana. Há cerca de 20 anos, caçadores ilegais mataram quase todos os leões da área, poupando apenas 2 fêmeas. O tempo passou e, graças ao apoio de um grupo de ambientalistas, o local foi privatizado e transformado em uma reserva natural para a proteção dos felinos. Hoje, mais de 100 leões vivem neste oásis de vida selvagem. Este é apenas um exemplo de que, com esforços coordenados, ainda temos tempo de inclinar a balança a favor das espécies animais e salvá-las da extinção. Se você chegou até aqui, é porque se encantou com as histórias de ferocidade, heroísmo e a luta das espécies selvagens pela sobrevivência na savana africana. Então, por que não se inscrever no nosso canal e nos dar o seu valioso curtir? Se você quiser fazer a sua parte para preservar esses fantásticos guerreiros selvagens, também pode compartilhar o vídeo com seus amigos e compartilhar essas histórias maravilhosas do reino animal. Até a próxima, com mais histórias sobre a incrível vida selvagem do nosso planeta.